Olá, amigos do Facebook, do Instagram, do YouTube. Estamos ao vivo nesse momento aqui no podcast Fiuza Business. Hoje aqui com a Mari, terapeuta, psicanalista, policial militar, tenente-coronel aposentado. Mari, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigado por ter aceitado estar aqui conosco hoje para esse bate-papo descontraído, onde nós vamos poder falar sobre como a mente humana funciona, como superar bloqueios e como ter uma vida próspera e abundante e destravada para prosperar em qualquer área da vida. Mari, seja bem-vinda, que você possa aí se apresentar para a nossa audiência, falar um pouco o que é a Mari. Que delícia estar aqui, Jane. Muito obrigada pelo convite, viu? Um prazer enorme estar aqui com vocês, participando desse podcast, né? Fiuza Business. Olha que chique, gente. Fiuza Business, a coisa é maravilhosa. E assim, eu trabalhei por 30 anos na Polícia Militar, né, comandando e liderando homens e mulheres em alta performance, né, tropas de elite, porque a Polícia Militar ela não tem o direito de errar, né? Sim. A Polícia Militar, se ela erra, ela perde vidas, né? Sim. Ou a do policial, ou da comunidade, então a gente tem que trabalhar sempre em alta performance. E era nesse sentido que eu trabalhava com os policiais, para que eles saíssem para a rua e conseguissem atender ocorrência com educação, com empatia. E graças a Deus a gente conseguiu êxito aí durante os 30 anos. Uau, com certeza foi uma construção de liderança muito grande, né? Como que foi liderar pessoas enquanto polícia militar? Sim, é um desafio grande, né? Porque as pessoas, todas têm os seus traumas, têm os seus medos, têm as suas neuroses, né? E a gente trabalhava no sentido de eliminar algumas coisas, alguns bloqueios. A gente fazia, antes de sair para o trabalho, uma preleção, onde a gente passava conteúdos para as pessoas e também fazia algumas dinâmicas de relaxamento, de meditação, para que o policial saísse para a rua num nível de alta performance tranquilo, para poder trabalhar em alta performance e não cometer nenhum erro. Mari, uma pergunta que eu queria te fazer, como que era a relação entre os seus liderados e você ali como líder, né, e mulher, né, como que era a relação ali, e você ser superior, mulheres, como que era essa... eu fui soldado, né, então eu entrei na Polícia Militar no menor cargo que tinha, que era de soldado. Depois eu fui promovida a cabo e fui para São Paulo fazer a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, voltei como tenente. Então alguns policiais eu já conhecia, mas foi um desafio, porque uma mulher mais nova que eles... Então, como que eu consegui isso? Eu consegui com empatia, porque eu sabia me colocar no lugar deles, eu tinha uma inteligência emocional boa, né? Já estava trabalhando. Então, uma chave da liderança é a empatia. A empatia. Quando você sabe... Anota aí. Quando você sabe... Pega papel e caneta. Quando você sabe se colocar no lugar do outro, você sabe como que ele está fazendo, você sabe o que ele está sentindo... Então fica muito mais fácil para você a comunicação entre ele, o engajamento entre o liderado e o líder. Porque o líder, ele é aquele que inspira pessoas, né? Aquele que destaca e cria estrelas no time. Enquanto o chefe não. O chefe, ele fala dele mesmo, ele engrandece a ele mesmo. O líder, ele engrandece... até travou a língua aqui. O líder, ele engrandece o liderado. Né? Ele cria estrelas no time, ele influencia pessoas. As pessoas querem ser como ele. Sim. A valorização. Né? A valorização. Tem chefes que a pessoa ela aprende como não ser, né, com as pessoas. Então, o líder é aquele que todos querem trabalhar com ele, é aquele que influencia pessoas. E eu fui aprendendo isso ao longo de toda a minha carreira. Lógico que eu não cheguei uma líder 100%. Eu cometi vários erros, eu tive problemas com alguns policiais, até por questão de falta de aceitação, né? Alguns sargentos que não me aceitavam como tenente, até pelo fato de eu ser mulher, ser... nova, mas isso foi muito bom para mim. Por quê? Porque fez eu buscar cada vez mais e não fez com que eu ficasse parada ali na minha zona de conforto. Cada vez mais eu fui estudando, fui lendo para conseguir liderar e influenciar pessoas. Mari, a gente sabe assim que toda profissão tem seu desafio, né? Então, queria te perguntar, quais eram o desafio enquanto Mari tenente, liderando pessoas, como que era as ações na rua, qual foi o seu desafio enquanto nessa trajetória, nessa carreira enquanto polícia militar? Olha, foram vários desafios, né? Porque são várias ocorrências graves, mas até falei numa entrevista outro dia. O primeiro desafio foi convencer o meu comandante a me colocar na rua para comandar uma tropa.
porque as mulheres que tinham em Ribeirão Preto na época, todas trabalhavam na comunicação social. Então não tinha mais vaga para mim na comunicação social. Então o meu comandante ficou pensando, o que eu vou fazer, né? Mais uma tenente feminina, o que eu vou fazer com ela, né? Pensou que eu era um vaso de flor para pôr ali na mesa. Né? Eu falei, não, eu quero comandar a tropa, eu quero ir pra rua, não quero ficar aqui interno. E aí, com muito custo, ele conseguiu me colocar para comandar uma tropa. E no meu primeiro dia de trabalho, na minha primeira ocorrência, foi um roubo a banco. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu, teve tiroteio, a gente prendeu um infrator da lei, né? O outro foi baleado, foi socorrido. E aí eu consegui já conquistar a minha tropa naquele dia. No primeiro dia, na primeira ocorrência, eu consegui conquistar a minha tropa e mostrar para eles que eu estava ali, que eu estava junto com eles e que a gente ia trabalhar junto. O líder, ele é o exemplo, né? Exatamente, o líder vai junto, né? O líder não é aquele que fica lá mandando, né? Apontando, faz isso, faz aquilo. Não, o líder, o verdadeiro líder, ele vai no Gemba, né? O que é Gemba? Gemba é uma expressão japonesa que fala o local onde as coisas acontecem. Então, o líder ele tem que ir lá onde ele dá a ordem, ele tem que ir lá ver onde está sendo cumprida, se realmente vai ser cumprida como ele pediu. Nossa, uau, fantástico. É uma trajetória, assim, de muito aprendizado e um cargo assim de muito prestígio, né? Enquanto a Polícia Militar, tenente-coronel, quais são 3 chaves que você traz para sua carreira hoje, que você passou pela transição de carreira, né? Terminou ali o ciclo como tenente-coronel Polícia Militar. Queria que você contasse aí 3 chaves que você trouxe dessa profissão enquanto dessa carreira militar e você contasse um pouco da transição. Quem é a Mari hoje, nos palcos, na profissão hoje como terapeuta? Durante esse tempo todo, né, trabalhando com pessoas, e a gente desenvolveu um método de liderança, que seria o quê? Principalmente o autoconhecimento. Sim. A pessoa tem que se conhecer para saber o que vai fazer. Sim. E como reagir diante de algumas atitudes do outro. Se autoconhecer para saber como vai trabalhar diante de uma pressão muito forte. Porque na polícia a gente tinha uma pressão muito forte. Um roubo a banco era uma ocorrência muito complicada. Né? Envolve vidas de pessoas. E depois a alta performance, né? A gente tem que estar em alta performance. Inclusive o Arthur Chiniachik, ele fala que alta performance é quando você está ligado na coisa. Então, por exemplo, você não pode estar distraído. Se você está distraído, você não está prestando atenção. Então, tem várias pessoas nos ouvindo agora, mas alguns estão ouvindo, mas estão fazendo outra coisa. Então, está distraído, não está em alta performance. E você também não pode estar estressado. Se você estiver estressado, você não está em alta performance. A alta performance é o nível, é o equilíbrio entre a distração e a agitação. Sim. Então, se o policial militar, por isso que eu fazia meditação, fazia relaxamento com eles antes de sair para a rua. Por quê? Se ele sair nervoso, agitado, ele pode cometer alguma coisa que não deve. Ele pode ter um desfecho desagradável numa ocorrência. Então, se ele estiver distraído, ele também vai fazer isso. Ele também pode levar um tiro, pode morrer. E se ele estiver agitado também. Ele não pode ir para uma ocorrência grave, nervoso e agitado. Ele tem que ter o equilíbrio ali que é chamado de alta performance. Uau, que bacana. A gente pode considerar que os seus liderados, a sua operação, né, enquanto líder, foi um grande case, né? Trabalhar essas habilidades, essas chaves dessa qualidade do comportamento humano, de se comportar em alta performance, estado presente. Então, nossa, fantástico. E como é que foi a transição, Ari? Então, a transição, eu aposentei, né? E como toda pessoa que aposenta, né? O sonho da gente, do trabalhador, é aposentar e curtir a vida, né? Sim. E eu falei, eu não fui diferente de ninguém, eu fui curtir a vida. Meu marido foi transferido para Santos, né? Até agradeço os comandantes que o mandaram para Santos. A gente foi morar, nós moramos 1 ano na praia. Meio quarteirão da praia. Então, todo dia eu ia pra praia, eu caminhava, eu ia na academia. Eu comecei a ter uma vida fútil, que é o sonho de todo trabalhador. Sim. É se aposentar. Vocês que estão nos ouvindo aí devem pensar isso, né? Morar na praia. Provavelmente eu vou aposentar, areia. vou morar na praia, eu vou ter uma vida fútil, que é o nosso sonho. Só que durante uns 5, 6, 7 meses foi maravilhoso. Eu curtia, eu emagrecia, eu fazia caminhada. Eu virei uma mulher fútil, né? Maravilhosa, inclusive. Sim. Só que aí começou um vazio existencial. Eu comecei a sentir uma falta de alguma coisa. Por quê? Porque a minha missão de vida é muito clara, é ajudar pessoas, é salvar pessoas. Literalmente, na polícia, a gente salvava vidas. Então, eu comecei a sentir um vazio existencial. Comecei a me sentir inútil. Literalmente fútil, né? E aí foi quando Deus me deu um netinho.
Aí o meu netinho nasceu e preencheu a minha vida. Eu fiquei maravilhada com essa criança, fiquei apaixonada e tal. Só que aí, o que aconteceu? Quando o meu netinho, o Theo, foi fazer 1 aninho, na festinha de 1 ano dele, o pessoal estava preparando uma festa, eu estava na minha vida fútil lá em Olinda, passeando, né? A família da mãe do meu netinho estava fazendo a festinha, e eu já estava vindo para a festa. Como fútil que era, ia chegar só na hora de cantar parabéns. E aí a outra avó estava fazendo os docinhos, a minha nora estava preparando a mesa, o sogro do meu filho estava enchendo as bexigas, e o meu filho tinha ido no mercado comprar carvão que tinha faltado. E a minha irmã, que é vizinha, foi lá comprar, pegar o nenê para tomar banho. E o Theo, ele não andava ainda, ele só engatinhava. Aninho. 1 aninho. Só que ele era muito rápido. É parecido com seu filhinho, né? Quantos anos tem seu filho? 1 ano e 3 meses. Então, o Theo estava fazendo 1 aninho. E o Theo, ele engatinhava muito rápido. Aí minha irmã foi pegar o Theo para tomar banho. Cadê o Theo? Sumiu. Ninguém achava o Theo. E aí, Jânia, todo mundo procurando o Theo. A minha irmã deu um grito. Achou o Theo. O Theo, gente, estava assim, boiando, morto na piscina. Ninguém viu o Theo sair. Ninguém viu o Theo cair na água. Ninguém sabe quanto tempo o Theo ficou lá dentro. E aí foi aquela gritaria, aquela correria. O meu filho, como eu falei, estava no mercado. O mercado é uns 15 quilômetros da minha casa. E a minha nora ligou pro meu filho foi correndo para casa. E começaram a gritar na rua. E olha só que coincidência, que triste coincidência, né? Eu que salvava vidas, eu que ajudava pessoas, o meu netinho estava ali e não tinha ninguém lá na casa que sabia fazer os primeiros socorros. E aí veio gente, os vizinhos, veio todo mundo correndo para ajudar o Theo. E fizeram massagem, ligaram 90. Aí meu filho chegou, pegou o Theo. Isso já tinha passado quase meia hora. Quando meu filho desceu a escada para correr com o Theo para o hospital, o Theo vomitou. O Theo vomitou. E aí o meu filho pôs no carro e correu para o hospital. No caminho encontrou a viatura da Polícia Militar. Olha só que maravilha, né? Que bênção de Deus. Eu que salvava tantas vidas, agora a polícia veio salvar o meu netinho. E aí o pessoal foi fazendo massagem no Theo e levou para o hospital. E no caminho o Theo ainda vomitou mais 1 ou 2 vezes. Chegou no hospital, ele foi entubado. E ainda a médica tirou um copo de 200 ml de líquido do pulmãozinho dele. Imagina um bebezinho de 1 ano, vomitou 3 vezes e ainda tirou 200 ml do copo, do pulmão dele. Então a gente não sabe precisar quanto tempo o Theo ficou ali desacordado, morto, sem pulsação, sem respiração. Só que aí Deus fez um milagre na vida do Theo. O Theo ressuscitou, gente. O Theo ressuscitou. E aí eu vim correndo de Olímpia, né? Eu vim dirigindo, correndo, meu Deus, vim orando de lá aqui. E Deus me deu uma força tão grande que eu vim dirigindo. Eu cheguei aqui em menos de 40, 50 minutos. Aí o Theo tava lá. E aí foi mais difícil a gente ouvir as pessoas falando, vó, os médicos, né, vó? O Theo não fica muito feliz não, porque ele ficou muito tempo sem respiração. Ele vai ficar com sequela. Então, toma muito cuidado. Foi mais difícil ouvir as pessoas falando isso do que acreditar no milagre que Deus estava fazendo. Inclusive as pessoas, os vizinhos, que a gente mora no condomínio, os vizinhos estavam indo na minha casa para dar os pêsames pra gente. Só que o Theo já estava vivo de novo. Então esse susto, né, essa bênção fez com que eu voltasse a sonhar, voltasse a acreditar que Deus ainda vive, que Ele ainda realiza milagres. E voltasse para continuar ajudando pessoas. Como, Mari, que você ajuda pessoas hoje? Eu ajudo atendendo em terapia, né, porque eu sou psicanalista, sou coach, então eu ajudo pessoas que estão mortas, espiritualmente falando, a ressuscitar os seus sonhos. E voltei também a fazer palestras, né, porque na palestra a gente consegue ajudar pessoas a ressuscitar o sonho delas. Eu pergunto para vocês, quantas respirações, quantas massagens cardíacas a gente vai ter que fazer em você para ressuscitar os seus sonhos? Seus sonhos estão aí, mortos, apagados. Que trajetória, e ver esse milagre assim, como que isso pôde te posicionar hoje na profissional que você é hoje. Cara, eu não conhecia essa história, a gente se conhece há pouco tempo, né? Foi um choque, assim, tô aqui espantado com a sua história, essa trajetória, essa mudança de vida, os milagres na sua história. E falando da Mari hoje, essa baita profissional, essa baita trajetória enquanto policial militar, como que a Mari está hoje posicionada? Não é só esse atendimento
No consultório. No consultório, esse atendimento individualizado, né? De restabelecer sonhos, fazer massagem cardíaca para que as pessoas possam sonhar, possam viver e buscar os seus sonhos que estavam guardados lá há muitos, muitos anos. Eu sei que tem projetos aí também, palestra, workshop, curso, e parece que tem algo próximo aí agora, né? Sim, a gente vai fazer uma palestra beneficente agora dia 28, né? Nós vamos falar sobre como destravar a mente, né? Uau. Como destravar a mente, porque tem pessoas que estão com a mente travada, estão mortas, né? Estão mortas. Quando eu fiz o mestrado, né, para ser promovida a major da Polícia Militar, o tema que eu usei na minha dissertação foi a arte de sair fortalecido da crise e não adoecer diante da adversidade. Porque o policial, ele vive crise todos os dias. O policial sai para trabalhar, ele não sabe se ele vai voltar vivo, né? Então ele vive crise dos outros, mas ele se envolve ali naquela crise. O policial, ele é empático, ele se coloca no lugar da vítima. Quando ele chega, que ele tem uma família presa no banheiro como refém, ele se envolve naquela ocorrência. Então ele tem que estar preparado para não adoecer diante daquelas adversidades. Então o meu trabalho, a minha monografia no curso de mestrado foi sobre isso. E olha só, o policial vive crises há muito tempo. Nós temos várias crises, então a pandemia não é uma crise que chegou agora. Não, nós temos várias crises durante a vida. E às vezes a pessoa travou agora, achando que é a pandemia, mas ela está travada por alguma coisa que aconteceu com ela lá no passado, de 0 a 7 anos, quando está formando a nossa personalidade. E agora veio à tona isso. E a gente tem percebido no consultório muitas pessoas travadas, amedrontadas, né? Com a ansiedade aumentou, a depressão aumentou. Inclusive tem um estudo da Universidade do Rio de Janeiro que fala que a ansiedade aumentou em 80% e a depressão dobrou. 80%. 80% ansiedade nessa pandemia. E lá na palestra vai tratar ansiedade, vai tratar depressão. Lá na palestra a gente vai passar um método para destravar a sua mente, para você sair desse nível que você está e passar para o próximo nível. Porque as pessoas, às vezes, elas usam os poderes negativos em detrimento dos poderes positivos que ela tem. Então, nós vamos falar sobre isso e vamos destravar a mente das pessoas. Mari, para quem está nos acompanhando, como que a pessoa faz para participar dessa palestra? E eu queria que você deixasse assim, uma chave. Qual é assim, a maior importância de você que está nos acompanhando para participar dessa palestra? Eu deixei um link lá na minha bio do Instagram. Né? Como está seu Instagram, Mari? Meu Instagram é Mari Escomparim, @Mari Escomparim. Me sigam lá, por favor, né? Vamos aumentar a nossa audiência, isso é muito bom. E tem um link na bio do meu Instagram, você vai direto para o grupo da palestra, aí a gente vai fazer a sua inscrição. A gente pede para fazer logo essa inscrição, porque o lugar é um lugar que eu consegui, é pequeno. Vagas limitadas? São vagas limitadas. Então, coloque lá o seu nome já para a gente já reservar o seu lugar. Será uma palestra beneficente, não vou cobrar entrada, a entrada vai ser 1 quilo de alimento não perecível, que a gente vai estar levando aí a uma entidade, a uma casa que precisa de apoio. E Mari, falando da palestra, como a pessoa ela vai entrar e como que ela vai sair? Ela vai sair com a mente destravada, né? Ela vai chegar com alguns traumas, algumas coisas, e nós vamos fazer um trabalho, passar um método para que ela destrave a mente e volte a viver, né? E ressuscite os seus sonhos. Que bacana. Então, dia 28, qual que é o horário? Dia 28, às 19 horas, no Shopping Guatemi. Como que chama o salão? Arc Mall. No Arc Mall. Gente, essas coisas em inglês é muito chique, né? No Arc Mall. Um espaço de eventos assim, lindo, muito, muito aconchegante, novo, reformado recentemente, de um amigo nosso. E vai ser imensamente transformador essa palestra. A Mari aqui estava nos bastidores contando sobre alguns pilares da liderança, alguns pilares para que você possa alcançar o sucesso nas áreas da vida que você quer colocar foco. Falando em sucesso, falando em áreas da vida, falando em lideranças, queria que você compartilhasse conosco algumas chaves, breves chaves, que você vai compartilhar nessa palestra. Sim, uma das chaves que eu gosto muito é a autoliderança, né? A autoliderança. A autoliderança. Porque assim, como é que você quer comandar, como é que você quer liderar alguém se você não se autolidera? Então, eu quero, na virada do ano a gente costuma fazer muitas promessas, Sim. né? Eu vou emagrecer 10 quilos, eu não vou cortar o cabelo. Aí chega no final do ano, são as mesmas promessas, porque a gente não se autoliderou e a gente não cumpriu. Então você se manda? Eu me mando. Mas você se obedece? Esse é o pilar e é o ponto-chave aí pra gente virar. E também a inteligência emocional, né? A gente tem que ter inteligência
para coordenar as coisas e para não se irritar com o outro. Porque tem coisa que é do outro, tem coisa que é minha. Então eu preciso me autoconhecer para saber o que é do outro e o que é meu. Porque senão eu me irrito com coisa que nem é minha, com coisa que é do outro. Muitas vezes a pessoa chega e fala alguma coisa que não nos agrada, mas aquilo que ela está falando é dela, nem é meu. Sim. Sim. E a terceira chave? Nós vamos falar sobre os 4 segredos, né, da liderança. Sim. Que seria auto-performance, autoconhecimento, autoliderança e inteligência emocional. São 4 segredos. E a inteligência emocional, ainda mais pós uma crise do tamanho que acabamos de passar, né? Ainda estamos aí terminando de passar por ela, né? Que é a crise do Covid, onde as pessoas ficaram mais em casas. Então a inteligência emocional, ela é essencial, né? Exatamente. Eu tenho atendido paciente no consultório online, porque a pessoa ainda não consegue sair de casa. Sim. Tem sido procurada por pessoas assim, né? E hoje eles já estão indo, já estão fazendo presencial. Assim, tá virando a chave, né? Tá virando a chavinha na cabeça das pessoas. Ou seja, está destravando a mente, que estava travada. Bacana. Tem a palestra do dia 28, mas eu sei que acho que tem algo especial vindo aí, um curso, né? Algo mais profundo. As pessoas sempre me falavam, né, Mari, você trabalha tanto tempo com liderança, por que você não faz um curso, né? Eu, na verdade, eu não gostaria de fazer, não. Eu sou meio tímida, né? Não sei se você percebeu, mas eu sou tímida. E aí, quando eu entrei na polícia, eu precisei perder essa timidez. Então, eu aprendi a falar, lidar com papéis. Então, era a Mariluse, tímida, e a soldado Mariluse, que tinha que liderar, né? Porque o policial, ele lidera onde ele vai. Sim. Ele vai numa ocorrência, ele tem que liderar. Então, eu sou tímida, então eu não queria fazer esse curso. Mas muitas pessoas pedindo, então eu resolvi colocar no papel e fazer um curso de liderança, né? Os 4 segredos da liderança. Então nós vamos fazer esse primeiro curso, vamos ver como é que vai ser. Vai ser 4 masterclass, né? A pessoa faz a inscrição, vai ter alguns bônus. Eu vou dar alguns bônus sobre segurança pessoal. Uhum. Aí depois vai ter também a masterclass em 4 aulas. A primeira nós vamos falar de autoconhecimento, a segunda nós vamos falar sobre auto-performance, a terceira auto-liderança e a última de inteligência emocional, para dar uma fechada aí nessa virada na mente. Que bacana, vou aguardar, com certeza estarei nessa masterclass junto com o pessoal da Fiuza. Mari, a gente sabe que a habilidade de pensar positivo, a habilidade de tomar decisões rápidas, são habilidades que proporcionam o sucesso, né? Nos proporcionam estar em alta performance. É possível aprender essas habilidades? Sim, o líder, ele não nasce líder, ele é treinado, né? Sim. Então, tem gente que fala, esse cara é um líder nato. Sim, ele nasceu com algumas habilidades, mas pode ser treinado para outras. Então, os nossos pensamentos, a gente tem que coordenar nossos pensamentos, tem que liderar os nossos pensamentos. Sim. Se a gente deixar o pensamento solto, ele vai pensar coisas que ele quer. Então, nós temos que aprender a liderar os nossos pensamentos, porque sabemos que os pensamentos, eles geram sentimentos. E os sentimentos, eles geram ações. Né? Se você pensa coisa ruim, você vai sentir coisa ruim e você vai fazer coisa ruim. Então, a gente tem que mudar essa dinâmica. Tem uma frase do Platão que eu gosto muito, que fala assim, o nosso corpo é a carruagem. Os nossos pensamentos são os cavalos. Os nossos sentimentos são as rédeas. Mas o nosso eu é o cocheiro. Então, por mais feroz, por mais valentes que sejam os cavalos, nós somos sempre aquele que maneja as rédeas. Sim. Então, começou a pensar coisa ruim, muda, vira. Tá? Vou pensar em passeio, vou pensar em ser fútil lá na praia, entendeu? Nossa, fantástico, fantástico. Mari, estamos aqui no nosso bate-papo, produção, uns 30 minutos, uns 40? Nossa, a hora passa muito rápido. É tanto conteúdo que voa, né? Eu estava preocupada, né? Perguntei para ele, o que você vai me perguntar? Eu não preparei nada, né? Falei para ele, não preparei nada. É um bate-papo, né? É um bate-papo, o que é mais importante para um podcast é o background, né? Que todos os contatos que nós trazemos aqui são pessoas assim extraordinárias, assim como você aqui. Fiquei imensamente feliz por você ter vindo, ter compartilhado aí grandes chaves da liderança. E para a gente encerrar com um chave de ouro, qual seria aquela chave? Aquela chave poderosa. Vou falar um pouquinho sobre fé, né? Sim. Que é um dos pilares do sentido da vida, que é uma outra palestra minha. Fé, gente, é assim mesmo. Primeiro a gente põe o pé, depois Deus vem e coloca o chão. É isso. Uau!
Mari, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que estão aí pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. E até o próximo podcast Fiusa Business. Obrigado! Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. E encerramos mais um E aí? podcast. E agora eu posso falar que eu já fiz um podcast.